A paz do Senhor, povo escolhido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Espírito Santo mandou te dizer que esta não é apenas mais uma palavra, é um encontro de restauração. Porque existem pessoas aqui que chegaram sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas, cansadas e feridas pelas batalhas da vida. Talvez o vício tentou destruir a tua mente. Talvez a dor tentou apagar a sua esperança. Talvez o inimigo disse que não havia mais saída para você. Mas o inferno vai descobrir nesta noite que Jesus ainda entra em sepulcros e faz mortos voltarem a viver. Hoje não é dia de condenação, é dia de libertação, em nome de Jesus. Hoje não é dia de vergonha, é dia de renovo. Porque o mesmo Jesus que libertou o gadareno, o mesmo Jesus que levantou o filho pródigo, o mesmo Jesus que restaurou vidas destruídas, está passando aqui hoje com poder e autoridade. Então, abra o seu coração, porque correntes vão cair, mentes serão restauradas, famílias serão curadas e pessoas que chegaram destruídas sairão daqui transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quem acredita nisso, glorifique ao Senhor. Dê um glória a Deus, irmão. Agradeça a Ele. Agradeça ao Senhor por estar te dando esta rica oportunidade, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Porque muitas vezes pessoas são destruídas pelo vício e não sabem o que fazer. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmão, que o tema dessa palavra, destruído pelos vícios, mas restaurado por Jesus. O inimigo, ele tenta de todas as formas te derrubar. Muitas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas estamos destruídos por dentro. O vício não começa destruindo o corpo, ele começa destruindo a alma. O inimigo, ele sabe exatamente como proceder. Primeiro ele aprisiona a mente, depois os sentimentos, depois os hábitos e por último, ele tenta matar a esperança. Há pessoas que estão presas no álcool, nas drogas, na pornografia, nos jogos, relacionamentos destrutivos, nos remédios, na mentira, prostituição, depressão e até no vício da dor própria. Pessoas que estão tão acostumadas a ficar lamentando, a ficar falando, ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, eu estou sofrendo tanto, ai, minha vida é um sofrimento, ai, ninguém olha por mim, ai, eu não sei o que fazer. São pessoas que já se acomodaram e elas estão viciadas na própria dor. Mas o pior vício não é aquele que entra no corpo, é aquilo que convence você que você nunca mais irá mudar, que você não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais jeito para você. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, você pode até ter sido destruído pelo vício, mas Jesus ainda restaura vidas quebradas, destruídas. Ele tira os grilhões, Ele
arrebenta as amarras, ele tira do lamaçal. O vício, ele é uma prisão espiritual. A Bíblia diz em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele começa pequeno, irmão. Ninguém decide destruir a própria vida de uma vez. Tudo começa aos poucos. É uma curiosidade, é uma falsa amizade, é um falso, eu acho que vai dar certo, não, eu sou forte, não, eu consigo, uma ferida aberta, uma rejeição, um trauma, uma solidão ou uma tentativa de aliviar a dor. O diabo sempre oferece alívio temporário para produzir destruição permanente. O vício, ele vai te prometer, o vício promete paz, prazer, escape, força e felicidade. Mas, na realidade, ele vai te entregar culpa, vergonha, vazio, solidão, destruição, arrependimento, separação, morte espiritual. A palavra de Deus diz em João 10,10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É por isso que o vício, ele rouba a tua paz, ele rouba a tua família, ele rouba a tua dignidade, ele rouba teus sonhos, ele rouba a tua comunhão com Deus. Quantas pessoas hoje choram escondida, dizendo: eu quero parar, mas não consigo, eu quero lutar, mas não consigo, eu quero mudar de vida, mas não consigo, eu quero sair dessa situação, mas não consigo, eu quero deixar esse lamaçal de pecados e vícios, mas não consigo. E quanto mais tentam sozinhas, mais afundam. Porque existem correntes que somente Jesus consegue quebrar. É só Jesus, irmão. Jesus, ele não rejeita o que está quebrado. Jesus, ele jamais vai rejeitar um coração quebrantado e contrito. Jesus, ele não rejeita, não importa a forma que você esteja, quebrado, sujo, arrebentado, não importa. O que importa é você estar disposto à transformação, é você estar disposto a deixar Jesus cuidar das feridas, Jesus cuidar, Jesus restaurar. Porque o mundo, ele rejeita os caídos, ele rejeita os que estão quebrados, ele rejeita aqueles que precisam de um socorro. Mas Jesus procura os caídos. Jesus pagou o preço pela sua vida. Jesus, ele te amou incondicionalmente, a ponto de entregar a própria vida por você. Enquanto muitos apontam o dedo, enquanto muitos acusam, enquanto muitos desprezam, Jesus estende as mãos para você, irmão. Jesus não vai te abandonar. Ele não vai pular do barco. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar os ventos. Ele vai trazer a bonança, a brisa. Ele vai trazer a paz. A Bíblia diz que: porque, ó Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz em Lucas 19:10, a Bíblia diz que Jesus veio para buscar o que estava perdido, ele veio para restaurar, ele veio para
trazer, para mudar, para trazer a esperança àquele que estava perdido, salvar, resgatar, mudar a história do que estava perdido. Lucas 19:10, ele vai falar que Jesus, ele veio por você, meu irmão. Jesus veio por você, meu irmão. Jesus entrou na casa de pecadores, perto de prostitutas, perto de endemoniados, perto de pessoas destruídas, mas ele fez isso porque ele é especialista em restaurar. Jesus, a especialidade dele é restaurar aquilo que parecia impossível. Talvez você já escutou, alguém já te disse: você não presta, você nunca vai mudar, você nasceu para ser assim, sua vida acabou, você é um miserável, você não tem jeito, você é uma vergonha, você é um fracassado. Mas eu quero te dizer, meu irmão, erga a tua cabeça, porque o Senhor manda te dizer hoje: ainda existe esperança para você. Ainda existe esperança, meu irmão. O filho pródigo é um retrato de muitos viciados. Sabe por quê? A história de Lucas 15, ela conta essa história de um filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, gastou tudo, perdeu tudo e terminou vivendo entre os porcos. Ele foi para o vício da bebidice, da prostituição, gastou tudo, jogatinas, tudo que não deveria fazer, ele fez. E terminou vivendo entre os porcos, uma vida miserável, uma vida totalmente arruinada, e pode ser a realidade de muitos que estão ouvindo esta palavra agora. Pode ser que a sua vida teve este mesmo trajeto e você terminou vivendo entre os porcos. Isso representa o pecado. O pecado sempre leva as pessoas para lugares que ela nunca imaginou chegar. O jovem, ele perdeu a honra, a dignidade, o dinheiro, a identidade, o respeito. Mas a Bíblia diz algo poderoso: caindo em si. E é isso, meu irmão, que você precisa plantar no teu coração. A palavra de Lucas 15:17 diz que caindo em si, você precisa cair em si, meu irmão, porque quando você cai em si, o milagre começa quando a pessoa reconhece que precisa de ajuda. Tem gente que está destruída, mas ainda diz: eu paro quando eu quiser. Não para. Existem cadeias espirituais, mas quando aquele jovem decidiu voltar, o pai correu para abraçá-lo. Olha que mensagem poderosa, olha que palavra poderosa. O pai não perguntou onde ele esteve, o pai não perguntou quanto dinheiro sobrou, o pai não perguntou quantos erros ele cometeu, o pai não perguntou o que tinha ocorrido, o pai simplesmente o abraçou. Porque Deus não está procurando perfeitos, Ele está procurando arrependidos. Ele procura aqueles que verdadeiramente se arrependeram, aqueles que verdadeiramente querem transformação, aqueles que verdadeiramente querem vidas restauradas, aqueles que verdadeiramente querem sair do lamaçal de pecado. Existem batalhas que são espirituais. Sim. A Bíblia diz em Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue,
Muitas pessoas pensam que o vício é apenas psicológico ou físico, mas muitas vezes existe uma batalha espiritual por trás, irmão. O inimigo trabalha muito, o inimigo trabalha fortemente na sua mente, nas emoções, no desejo, na opressão, no desânimo, na culpa, para poder te aprisionar. Mas depois da queda, ele ainda diz: agora Deus não te quer mais. E ele fica contando essa mentira, ele fica jogando isso na tua mente, ele fica falando isso para você, para que você venha acreditar que o Senhor desistiu de você. Mas isso é mentira, porque Romanos 8:1 declara: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo quer condenar, mas Jesus quer restaurar. Entrega a sua vida a Ele, entrega agora, fala com Ele: Senhor, me perdoa, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, Pai, me perdoe, eu quero mudança de vida, Senhor, tire esse lamaçal de mim, Senhor, repreenda todo o mal, Senhor, repreenda toda obra maligna feita para a minha vida, Senhor, repreenda todos os cochichos de Satanás, Senhor, venha blindar os meus ouvidos, venha blindar os meus olhos, venha blindar as minhas mãos, os meus pés, Senhor, seja os meus pés, as minhas mãos, os meus olhos, venha me guiar para o caminho da salvação, Senhor, que a minha vida deixa de ser uma vida de lamaçal e passa a ser uma vida cristocêntrica. Senhor, me socorre, porque a tua palavra me garante. O salmista diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e eu clamo a Ti, Pai. Senhor, me perdoa, Senhor, me socorre, Senhor, salva-me, cura-me, me abraça, Pai, porque nós sabemos que o diabo, ele só quer condenar, mas eu sei que o Senhor quer me restaurar. Jesus tem poder para quebrar correntes. A Bíblia conta sobre um homem gadareno em Marcos 5. Ele vivia no sepulcro, ferido, atormentado, acorrentado, rejeitado pela sociedade. Ninguém conseguia ajudá-lo, mas quando Jesus chegou, tudo mudou, irmão. Tudo mudou. Aquilo que o homem nenhum conseguiu resolver, Jesus resolveu em um instante. Porque onde Jesus entra, cadeias caem, demônios saem, a mente volta ao lugar, a dignidade é restaurada. A palavra de Deus diz no livro de Marcos: assentado, vestido em perfeito juízo, olha o poder de Jesus. Marcos 5,15 diz que ele voltou a perfeito juízo. O poder de Jesus, meu irmão, ele pega o destruído e restaura, ele pega o humilhado e levanta, ele pega o escravo e o faz livre, ele tira todas as cadeias, todas as correntes. Talvez sua família já pode ter desistido, talvez os seus amigos desistiram, talvez você desistiu, mas eu quero te dizer, em nome de Cristo Jesus, Jesus ainda não desistiu de você. Existem feridas escondidas por trás do vício, e Jesus conhece, Jesus entende, Jesus conhece a sua dor, e Ele não desiste de você. Muitas vezes o vício é só um sintoma,
Muitas vezes, por trás dele existe um abandono, rejeição, abuso, traumas, decepções, vazio emocional. Tem gente que bebe para poder esquecer. Tem gente que usa drogas para fugir da dor. A dor é tão forte que ele usa droga achando que aí vai aliviar, que vai dar tudo certo. Tem gente que se prende na pornografia porque está emocionalmente destruído. Mas existe um vazio que somente Deus consegue preencher. Porque a Bíblia diz em Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então esse vazio, meu irmão, que você está procurando das drogas, que você está procurando nas bebidas, na prostituição, é esse vazio só Jesus Cristo pode preencher. O livro de Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu, Jesus, vos aliviarei. Oh, glórias a Deus. Jesus não oferece religião, ele oferece cura. Jesus, ele quer te restaurar. Jesus, ele quer colocar você num local, numa situação de vitorioso, de restaurado, de vida transformada. Mas o processo da restauração começa no arrependimento, na entrega, na renúncia, na decisão de permanecer em Deus. Meus irmãos, pegue esta mensagem, esta palavra é para você para poder ter o seu processo de restauração. Você precisa arrepender, você precisa entregar, você precisa renunciar, você precisa permanecer em Cristo Jesus. Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é Jesus. A Bíblia está dizendo para você, meu querido, que se você conhecer Jesus, Jesus vai te libertar. Então decida agora permanecer em Jesus Cristo. Tenha uma vida cristocêntrica. Não importa o que você fez no passado, a Bíblia diz que Ele não lembra do passado lamacento, meu e seu. Ele joga o nosso pecado no lago do esquecimento, a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente e entregamos nossa vida a Jesus. Por isso existem pessoas que precisam mudar de amizade, mudar de ambiente, mudar práticas, cortar certos acessos, buscar ajuda espiritual de pessoas cristocêntricas, de pessoas que têm compromisso com a palavra do Senhor, buscar ser discipulado por essas pessoas, evitar andar só e voltar à presença de Deus. Porque ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho, irmão. Deus, ele restaura a identidade. Mas o vício faz você esquecer quem você é. E é isso que o diabo quer, apagar a sua verdadeira identidade. Mas Jesus devolve a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu. Jesus vai restaurar, Jesus vai devolver. Porque a palavra do Senhor diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é o seu erro, o seu passado, a sua queda, o seu vício. Você é alguém que Deus ainda ama.
que Deus ainda ama. O inferno tenta colocar um rótulo em você. O inferno tenta te chamar de drogado, de alcoólatra, de perdido, de imundo, de fracassado, de mentiroso, de derrotado, de destruído. O diabo tenta te rotular, mas Jesus te chama de filho, de escolhido, de amado, restaurado, lavado pelo sangue de Jesus. Eita Deus! O que o inimigo queria usar para te matar, Deus vai usar como testemunho. Isso é maravilhoso, irmão. Você poder testemunhar, você poder ajudar milhares de pessoas que se encontram na mesma situação que você está ou que você estava. Então agora, aquele que era caído, aquele que era rejeitado, aquele que era destruído, agora é escolhido, agora é transformado, agora é restaurado, para que o seu testemunho venha ajudar outras pessoas. Por isso que tem gente que vai olhar para você e vai dizer: opa, não era aquele que estava destruído? Não era aquele que estava preso nos vícios? E você então vai responder: foi Jesus que me restaurou, foi Jesus que me libertou, foi Jesus que me transformou, foi Jesus que me amou e me chamou de escolhido, de filho, de amado. Em Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. O seu testemunho vai levantar outras vidas. Por isso você precisa desse testemunho. Porque quem foi curado por Jesus carrega a autoridade para falar da restauração que foi feita na sua vida. Hoje, o Espírito Santo está entrando em lugares escuros da sua alma. Eu sinto no Espírito que existem pessoas cansadas de sofrer escondidas. Tem alguém dizendo: eu não aguento mais viver assim. Meu irmão, eu quero dizer para você que está pensando nisso agora, para você que está falando agora, que você está cansado demais, que você já sofreu escondido demais, que você já escondeu demais, que você não aguenta mais essa vida que você leva. Jesus está dizendo para você: filho, volte para casa. Volte para casa. Assim como o filho pródigo fez. Volte para casa. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas recaídas aconteceram, não importa quantas pessoas te abandonaram, não importa, porque o sangue de Jesus tem poder, a cruz tem poder, o Espírito Santo transforma vidas. Creia no Senhor. Ele muda a tua história, Ele pode mudar a tua história, porque a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos. Hoje Deus quebra cadeias, quebra algemas espirituais, opressões, vícios, prisões emocionais. Hoje começa um novo tempo, irmão. Erga a cabeça, levante a cabeça. O inimigo queria escrever o seu fim, mas Deus está escrevendo um recomeço. Deus está escrevendo um recomeço na sua vida. Eu queria fazer uma oração por você, meu irmão, minha irmã. Se possível, feche seus olhos,
Coloca a mão no teu coração, abaixa a tua cabeça, ore comigo. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, eu apresento cada vida destruída pelos vícios. Visita agora, meu Senhor, os corações feridos, os corações machucados, os corações quebrados, os corações endurecidos, os corações perdidos. Visita agora, meu Pai. Visita as mentes cansadas, as almas aprisionadas. Meu Senhor, que o Senhor venha mudar a história dessas pessoas, que o Senhor venha quebrar toda a corrente, arrancar toda a opressão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha destruir toda dependência química, emocional, espiritual, que o Senhor venha tirar do lamaçal, que o Senhor venha restaurar essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura os filhos, restaura a dignidade perdida, restaura os empregos, as amizades. Senhor, restaura tudo aquilo que o diabo tentou tirar dos seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo entre onde ninguém consegue entrar, e que aquele que estava destruído se tornem testemunhos vivos do teu poder, da tua glória, do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Crê em Jesus, meu irmão. Entrega a sua vida para Ele. Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode restaurar a tua vida. Receba em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Deus os abençoe. A paz do Senhor, hoje o céu entrou aqui, tem cura descendo, tem restauração. Cheguei sorrindo por fora, mas por dentro eu chorei. Feridas escondidas que ninguém nunca viu, eu carreguei. O vício tentou minha mente, a dor tentou me parar, mas ouvi a voz do Mestre me chamando pra voltar. E quando pensei que era o fim,